para você, está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que transforma, reflete, empodera e faz toda a diferença. E minha gente, o tema de hoje está incrível: a importância das mulheres na independência do Brasil na Bahia. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres inteligentes, independentes e muito conhecedoras da história da Bahia. Aqui ao meu lado ela, Vanessa Dócio, historiadora, natural da cidade de Grapiúna, na região do Baixo Sul do estado da Bahia, possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. É especialista em História do Brasil pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e tem graduação em História pela mesma universidade. Sócia permanente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Atualmente atua como professora junto à Secretaria Estadual de Educação, SEC Bahia. Muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos e todas nesse dia de celebração e de muito conhecimento, né? Um bate-papo leve e enriquecedor para todos nós. Com certeza, já estamos assim ansiosos e ansiosas. E também aqui com a gente é ela, Thelma Ferreira, é doutoranda em História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, UFBA. Tem graduação e mestrado em História pela mesma instituição. Também graduação em Museologia, com habilitação em Museu de Arte e Museu de História pela UFBA. Muito bem-vinda, Thelma. Obrigada. É um prazer fazer parte desse quadro tão importante para pensar os lugares das mulheres na nossa sociedade e principalmente no contexto da independência do Brasil na Bahia. Exatamente, maravilha. Gente, olha só, no ano passado, 2023, comemoramos o bicentenário da independência do Brasil na Bahia. De acordo com relatos históricos, as batalhas pela independência do Brasil na Bahia duraram 1 ano e 7 dias, entre 25 de junho de 1822 e 2 de julho de 1823. A participação popular foi destaque nas lutas pela independência, mas, além do povo, foram as mulheres fundamentais na luta contra as tropas portuguesas. Então, vamos lá. 201 anos depois, cá estamos aqui para reafirmar a presença e a importância das mulheres nesse processo. Aí eu queria saber de vocês duas, eu vou começar com a Vanessa, como é que vocês enxergam esse processo, né? Por que durante muito tempo houve essa invisibilidade, esse apagamento, parece que proposital, né, do papel das mulheres na luta pela independência, Vanessa? São vários fatores que vão se somar para motivar esse apagamento. A invisibilidade feminina, a invisibilidade das mulheres dentro da história, ela vem em função da própria origem da história enquanto ciência, que ainda data do século XIX, onde a história tinha outras bases e onde o fato histórico que importava contar era aquele das grandes instituições, dos grandes nomes nacionais, dos governantes. E as mulheres ficavam em segundo plano. Né? A história das mulheres que se contava naquele período, ou melhor, não se pode dizer em história das mulheres. Pode falar nas abordagens que se tinha em relação às mulheres, era sempre como uma abordagem suplementar à história masculina que era contada. E era uma abordagem sempre muito ligada ao dispositivo amoroso e materno, né? As mulheres estavam dentro das casas, estavam nos lares, era a partir desse momento que se via as mulheres. É importante falar dessa questão da independência do Brasil na Bahia, porque você tem diversas mulheres participando e a partir de contextos sociais, políticos, ideológicos diferentes, né? E quando você traz essas mulheres à luz do conhecimento histórico e a divulgação para o público de hoje, você também tem um elemento fortíssimo de construção de identidade, de empoderamento para as mulheres de hoje. A história, enquanto ciência, ela tem relevância se fizer sentido para as pessoas que ouvem essa história, para as pessoas que conhecem essa história. Relevância principalmente no sentido de formação de identidade dessas mulheres que no hoje se veem, se reconhecem, se sente pertencente
o Brasil e a Bahia como um todo, mas ao mesmo tempo se vê nas suas potencialidades, né? Acho que a grande lição é essa. Já fala que quem não conhece o passado não tem um futuro melhorado, né? Porque a gente revisita o passado justamente para ver o que precisa ser mudado e também para poder referendar a ancestralidade, né? Do que veio de bom daquilo ali. Então, Thelma, como é que você enxerga isso? É uma invisibilidade proposital que vem do fruto dessa sociedade patriarcal, onde a mulher sempre é colocada como uma coadjuvante, nunca no papel principal? Se a gente pensar na produção histórica, a gente vai ver que é uma história feita por homens e para homens, né? Então, é inegável esse caráter patriarcal da nossa produção historiográfica. Então, eu queria assim, só fazer assim, uma breve colocação, porque quando a gente fala da invisibilidade da mulher, né, e eu acho que isso perpassa um pouco essas polêmicas, né, de que para alguns você pensa que é algo novo, né, que Maria Filipa a briga, né, Maria Filipa tem documentos, não tem documentos. Então, primeiro pensar, né, que a história nasce a partir da oralidade. Certo? Então, a fonte oral, a história nasce a partir da fonte oral. Depois ela perde esse lugar com o grande pai da história, Heródoto, né? E aí Tucídides ganha esse lugar da história dos homens que batalham, que vencem. Então, é a história a partir daquele que batalhou, daquele que viu, não daquele que apenas ouviu. Então, é esse discurso que ganha e, digamos assim, coroa a nossa produção, história enquanto ciência no século XIX. Esse discurso vence, né? Por outro lado, a gente tem que pensar, e dentro dessa mesma questão, sobre a questão dos arquivos, né? Pensar na formação do arquivo, portanto, da fonte histórica, a gente chama de documento de época, então, isso não é por acaso. Então, quando você escolhe o que vai ser preservado em um determinado espaço, em um determinado lugar de memória, que a gente chama, né? Com o nosso Pierre Nora, tem um texto muito famoso sobre isso. Já tem uma intencionalidade ali. Então, há intencionalidade, há uma curadoria para tal. Então, há um discurso, nada é por acaso, né? Atualmente, eu estou trabalhando com a produção historiográfica de uma mulher fantástica. Eu comecei uma pesquisa, foi um encontro do mestrado, mas eu estava trabalhando outra coisa. Mas esse detalhe do apagamento das mulheres já me chamava, né? Peraí que a gente ficou curioso, qual é a mulher que você está trabalhando? Em 2017, né? Então eu trabalho agora, eu publiquei um texto recentemente, assim, foi um texto assim, um único fôlego, falando sobre meu projeto de mestrado, que era o trabalho de memória feita por Adelaide de Castro Alves Guimarães, que era foi uma poetisa, musicista, pintora e editora de Castro Alves, além de irmã e amiga pessoal íntima, né? Então, e aí, para mim, assim, isso apareceu lá e depois eu fui me envolvendo e disse assim, não, eu vou trabalhar com isso no doutorado, porque outras coisas, as fontes vão nos chamando, né? Aquela vai te escolhendo, né? E aí eu pensei, nossa, eu vou fazer uma pesquisa arqueológica, eu vou ficar catando no sentido de escavar mesmo, né? Fragmentos aqui e ali. E aí depois, com o tempo, eu fui vendo que não é falta de fonte, certo? Como essas fontes foram preservadas ou não preservadas, né? Então, são fontes que foram preservadas, não são... elas estão preservadas, mas não necessariamente são conhecidas. Perfeito. Conhecidas, estando em arquivos daqui da Bahia, do Brasil, arquivos famosos, mas o lugar da curadoria que foi oferecido para esses documentos não lhes favorece. Mas isso levanta uma esperança, porque se estão ali, estão preservadas, elas podem vir a ser divulgadas a algum momento. Sim, então, mas para isso... continuar futucando nisso e tentando emergir é muito interessante. Aí a gente precisa dessas novas perguntas. E quais são as perguntas que os historiadores fazem? Então, como a gente sabe, né, que a nossa produção historiográfica, a gente tem essa predominância, né, do masculino, da busca por grandes feitos dos homens. Então, essas perguntas, outras que levariam a outras faces da história,
que incluísse essas outras pessoas, essas outras personagens, elas acabam não entrando. Aí ficam... Acabam não acontecendo. Não acontecendo. A gente vai falar ainda muito aqui sobre várias mulheres, algumas que já são mais conhecidas, outras nem tanto. Mas para a gente dar essa situada no público, Vanessa, por que dizem que a real independência do Brasil foi aqui na Bahia, no 2 de julho? Porque a gente teve um probleminha assim, de confusão no ano passado, porque o Brasil todo comemorou o bicentenário em 2022, nós aqui em 2023. Mas por quê? Então, essa é uma confusão, né, que ao mesmo tempo faz parte de um debate que acho que ainda vai ficar por muito tempo na história do Brasil e em torno mesmo do fato histórico que foi a independência. O que acontece? Alguns historiadores defendem que a independência só ocorre quando o colonizador vai embora. É quando as tropas do colonizador se retiram da terra e você pode dizer que, de fato, tem independência. Então, um ano antes, em 1822, Portugal não se retirou. Portugal permaneceu aqui no Nordeste, que era a região mais bem estruturada economicamente, mais bem organizada e onde estava o maior contingente do exército português. Embora tenha acontecido o grito lá, isso. Todo mundo ouviu do Ipiranga, mas, vou ficar lá no Nordeste. Eles continuaram aqui no Nordeste, né? E a partir da Guerra da Independência do Brasil na Bahia, que não une só a população baiana, você também tem tropas que vieram de Pernambuco, de outras regiões do Nordeste, é que você tem a promoção da retirada das tropas de Portugal. Tá? E aí essa retirada é que, na polêmica histórica, vai marcar de fato o processo da chamada independência do Brasil. E o exército português ele vai se retirar na madrugada do dia 2 de julho, e na manhã do dia 2 de julho, o Exército Brasileiro vai fazer o desfile por Salvador, né, que era a capital no período e que era a cidade mais populosa da região, a cidade mais importante da região. Então, essa entrada do Exército Brasileiro aqui em Salvador, aliada à retirada, ao processo de ir embora, né, de fato, se retirar de fato das terras brasileiras pelo exército lusitano, é que vai marcar essa independência, né? E aí a gente pode dizer que tem várias independências, tem vários processos dentro desse fato histórico, que vai determinar a interpretação. Eu, como baiana... Eu adoro, eu digo que foi aqui mesmo, a gente que concluiu o processo. Vocês começaram, mas tem que ter início, meio e fim. O fim foi aqui. Para a gente fechar esse bloco, Thelma, pincele também um pouquinho o seu ponto de vista, mas já comece a introdução do qual foi a importância das mulheres nesse contexto dessas batalhas aqui na Bahia. Essas batalhas, a partir de junho, né, essas batalhas que foram, digamos assim, sendo espalhadas pelo recôncavo baiano, né, partindo principalmente da grande líder, né, Cachoeira, se a gente pensar do ponto de vista econômico, dessa visibilidade política, os grandes líderes se reúnem a partir de Cachoeira, as outras vilas, os líderes, e as batalhas vão começar a partir dali. E aí a gente pensa assim, em grandes batalhas. Não, a gente tem primeiro, pequenas batalhas. E aí a gente tem o destaque de uma mulher mais conhecida, que é a Maria Quitéria de Jesus, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te interromper agora, porque a gente estourou já esse bloco, gente. Porque eu falo demais e eu... Não, adoro quem fala demais. Todos nós que falamos demais, isso que é o bom. Eu não sei se está claro. Amam, tá super claro. E você vai continuar falando muito, que é isso que a gente quer, mas no próximo bloco, porque a gente vai falar de Maria Quitéria, Maria Filipa, Joana Angélica e tantas outras mulheres. Então, não saia daí, o intervalo é rapidinho. Ponto a ponto, mulher, volta já já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema A Importância das Mulheres na Independência do Brasil na Bahia. Gente, a gente foi pro intervalo e a Thelma estava aqui contando toda empolgada a história já aqui, assim, ó. Só que eu lembrei que o programa tem tempo, a gente não tem 3 horas de programa, a gente queria. Então, como ela já ia começar a falar de algumas mulheres que são, assim, emblemáticas nessa luta aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausazinha, Thelma. Não vou dar para você a palavra agora, porque a gente vai escutar aqui o povo e a gente vai falar de cada uma delas. Tá legal? Nossa equipe de jornalismo foi lá saber se o povo baiano conhece algumas das heroínas da independência do Brasil na Bahia. Vamos conferir.
Cibele, você sabe quem foi Maria Filipa, Joana Angélica e Maria Quitéria? Maria Filipa foram uma das mulheres muito importantes aqui para a nossa revolução, para a nossa independência. Maria Quitéria também, ela lutou. Ela foi uma, se não me engano, uma soldada, que ela se vestiu de homem para estar defendendo a gente, o nosso país, nesse dia tão importante da independência da Bahia. Maria Quitéria que lutou, né? Lutou na Guerra dos Portugueses. E Joana Angélica também lutou, que era uma freira, lutou e morreu, perdeu a vida na frente de soldados. Não sei, acho que foi português, né? Que tirou a vida dela. Eu sei a história, mas não sei contar, minha filha, fazer a verdade, viu? Todas essas 3 mulheres lutaram pela independência do Brasil aqui na Bahia. Bahia, pois é. Lutaram pela independência da Bahia e do Brasil também, porque quando você luta pela Bahia... Você sabe quem foi Maria Filipa, Joana Angélica e Maria Quitéria? As heroínas do 2 de julho, né? As meninas que fizeram história na grande libertação da Bahia, né? E ajudou muito, né, na consagração do 2 de julho. Mulheres que lutaram pela independência da Bahia, guerreiras, lutadoras. Sim, sei. Elas lutaram para a independência do Brasil. Gente, tá vendo? Mulherada esperta. Todo mundo sabendo quem era Maria Quitéria, quem era Maria Filipa, quem era Joana Angélica. Mas eu vou trazer um pouquinho de dado pra gente discutir sobre cada uma delas, tá? Olha só, gente, muitas mulheres lutaram bravamente, como a gente sabe. E muitas se mantêm ainda anônimas, que é aquilo que a gente conversou, de resgatar esses nomes, né? Mas pelo menos 3 delas são bem conhecidas pela participação. Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Filipa. Vamos mostrar elas aqui para vocês aí na tela. Segundo a matéria do portal Projeto Colabora Jornalismo Sustentável, a primeira das 3 a entrar de fato na guerra foi a abadesa. Já que você não conhece o que é esse termo, abadesa significa superiora de um mosteiro, né? De um convento. A Joana Angélica. De maneira trágica, era 19 de fevereiro de 1822, quando militares portugueses invadiram o convento Nossa Senhora da Conceição da Lapa, por suspeitarem que rebeldes brasileiros se escondiam lá no local sagrado para a tradição católica, né? Segurando a sua cruz, Joana Angélica, uma mulher de 60 anos, tentou impedir a entrada das tropas em seu convento e foi morta com golpes de baioneta, que era uma arma que tinha aquela lança, né, com a pontinha assim, né? Uma arma com a lança na ponta. Vamos começar a falar aqui então da Joana Angélica. Vanessa, qual foi o peso, né? O quão foi emblemático essa entrada na guerra da Joana Angélica, tanto para a postura toda da época, quanto por ser uma religiosa, né? Como é que se faria esse balanço aí? A Joana Angélica, ela traz diversas facetas, né? Ela era mulher branca da elite, né? Já começa por aí. E, além de ser branca da elite, está ligada à religiosidade, à Igreja Católica, que era, né, a grande instituição do Brasil naquele período. Quando ela entra na guerra, não é um processo de livre, espontânea vontade, de um fato deliberado por acontecer. Ela está no convento da Lapa, e se coloca à frente da porta do convento para que os soldados não invadam, né? Dentro desse processo, você tem a proteção física das pessoas que estavam lá, principalmente das freiras que estavam no convento. Se a gente pensa que dentro de um processo de guerra, os corpos femininos são os mais atingidos, principalmente dentro do fator sexual, de estupros, de violências como um todo, Joana Angélica estava se colocando à frente da porta, à frente do batalhão, como forma de defesa dos corpos femininos, das suas identidades. E achando que haveria ali um respeito daqueles soldados por aquele lugar sagrado. Que né? é a outra faceta, né? Tem a questão do lugar sagrado, num lugar que não pôde homens adentrar, porque era um recolhimento apenas para as mulheres, e essa limitação, né, do sagrado era uma das primeiras armas que ela usa, inclusive colocando a cruz à frente, né? A cruz como símbolo desse sagrado, desse respeito. Lembrando que nesse processo ela é ferida e só morre no dia seguinte, né? Mas ela começa a ser colocada como heroína da independência 100 anos depois. É durante o primeiro centenário. Por que esse delay, gente? Por que esse tanto tempo de ausência de reconhecimento? Exatamente pelo processo de
ocultamento das mulheres dentro da guerra de independência e dentro da história como um todo. Quando você tem o primeiro centenário das guerras de independência do Brasil na Bahia, você já tem um processo de mudança da mentalidade histórica e da mentalidade das pesquisas históricas também, que se passam a pensar naqueles que são ausentes da história, aqueles que não tinham visibilidade. Você tem um processo de comemoração do período da independência, onde a festa do 2 de julho, que até então era uma festa que estava sendo promovida pelo Estado, com a mentalidade indigenista. Que mentalidade indigenista é essa? É a mentalidade que tira da celebração a voz das camadas populares. Então, é sempre um cortejo organizado pelo Estado de forma a ocultar as camadas populares da celebração. E esse mesmo Estado vai buscar, na figura de Joana Angélica, uma figura, né, de representatividade, inclusive representatividade religiosa, para essa população. É aí que vamos começar as primeiras pesquisas em relação à morte dela e à atuação dela dentro das guerras de independência. E ainda é um processo polêmico. Alguns historiadores, a exemplo do Luiz Henrique Dias Tavares, não considera ela como heroína, né? Porque, segundo ele, ela teria sido a morte dela teria ocorrido antes das batalhas de Cachoeira, antes do processo, né, formal, né, formalizado de guerra. Minha gente, mas peraí, né? Já os historiadores depois, posteriores, vão sim considerar. Vamos respeitar hoje é a visão de cada historiador. Exatamente. Hoje é inegável que ela realmente faz parte desse processo. Criou uma postura de resistência, de certa forma. Exatamente, né? exatamente. Quer colocar alguma coisa de Joana Angélica? De Joana Angélica, eu concordo também, assim, com essa leitura, né, de Vanessa, e essa divergência, né, com relação a se ela morreu em consequência das invasões do lugar. Eu não entendo exatamente porque ainda tem essa polêmica hoje, né, da relevância dela nesse processo, dela ter lutado, sendo essa primeira, digamos assim, o primeiro nome conhecido, não o único, que foi alvejada nesse processo de luta, que foi sangrenta, né? Luiz Henrique traz um número que se aproxima de 300 pessoas. Nossa. Ali, nesse processo ali. Então, é muita gente. Nesse processo do convento? Nesse processo de invasão ali daquela região da Mouraria e tudo mais. Que foi nesse contexto que ela é atingida, certo? Então, não é pouca coisa. Então, assim, outras pessoas também se manifestaram. Mulheres, né? E aí tem outros nomes também, né? Enfim, mas, assim, é interessante destacar que Joana Angélica lutou, sim, né, com as armas que ela tinha. Certo? É a arma religiosa, o lugar dela enquanto uma pessoa letrada, certo? De influência, ela tinha influência. Da elite. Isso não é falta de fonte, isso foi relatado, isso Madeira de Mello relata em fontes a Portugal. Então, tem outro religioso que eu não lembro agora o nome, mas enfim, que o Inácio Asciola, ele traz isso na fonte, que né, dá um destaque grande para essa, porque é um ato heróico. Sim, sem dúvida. Então, eu não entendo exatamente, mas aliás, sabemos o porquê disso. Nós aqui já entramos no consenso, tá? Joana Angélica é uma das heroínas de sem destaque. Dúvida, sem a menor dúvida. Vamos seguir para uma outra? Sim. Olha só, gente, segundo o portal Mundo Educação, Maria Quitéria, uma outra heroína, se disfarçou de homem para poder servir nas tropas brasileiras. Para não gerar desconfiança, ela cortou o cabelo, pediu emprestado o uniforme do cunhado, se eu não me engano, né? E se apresentou ao corpo de caçadores com o pseudônimo de Soldado Medeiros. Medeiros, corrigindo. 2 semanas depois, seu pai, que estava procurando há muito tempo, descobriu seu paradeiro e aí foi lá buscar Maria Quitéria. Só que aí o major Silvio Castro, comandante da tropa, disse que não queria abrir mão da jovem porque ela tinha muita habilidade com armas e tudo mais e convidou que ela continuasse lutando contra os soldados portugueses. Então, vamos começar a falar de Maria Quitéria, que eu sei que a gente está quase terminando esse bloco. A gente vai começar e depois a gente vai seguir para o segundo bloco, o terceiro bloco, eu sei que tem muito o que falar de Maria Quitéria. Então, está aberta para... Como eu comecei com Vanessa, eu vou começar agora com Thelma, com relação a Maria Quitéria. Ela, inclusive, eu vou pincelar um pouquinho de uma diferença.
ela foi condecorada, né? Ela recebeu a medalha imperial do Cruzeiro do Sul, dada por Dom Pedro I. Aí eu te pergunto, botando a lenha na fogueira, será que esse reconhecimento logo da Maria Quitéria foi porque ela exerceu um papel de identidade masculina, digamos assim? Isso também acontece. A gente pode fazer essa leitura de fundo, não é? Mas assim, eu gostaria de destacar que ela, para além dessa questão de ela se travestir de homem, né, tem o detalhe da, digamos assim, da precisão dela no manejo das armas, não é? E das táticas de lutas. Então, acho que às vezes a gente perde um pouco isso de foco, né? Quando a gente às vezes foca só no Medeiros, né, e esquece do Maria Quitéria de Jesus, que ela tinha uma identidade, né? Então, assim, esse destaque é por conta do resultado que ela conseguiu nas batalhas, né? Então, não é à toa que ela não foi liberada, né, em sendo reconhecida como mulher. Aí eu queria também lembrar que a gente viu a foto dela, tá de saiote, né? Sim. Ali naquela representação. Então, quando ela é reconhecida, ela passa a usar o saiote, certo? Então, assim... Isso é um simbolismo forte. Um simbolismo, dizer assim, é uma mulher. E, tipo assim, o exército também é um espaço para mulheres. Também um espaço para mulheres que têm as habilidades necessárias para. Eu mesmo nunca vou. Né? Então, eu sempre gosto de pensar assim, porque assim, é o nosso lugar, né? O nosso lugar é onde a gente quiser e tiver as condições necessárias para desenvolver determinadas atividades. E ela tinha, e não é um absurdo que ela soubesse manejar as armas, que ela soubesse cavalgar. Por quê? Eu sou uma mulher do interior, Vanessa também, a gente estava conversando sobre isso, inclusive, porque assim, a gente sabe atirar, a gente sabe cavalgar, e a gente, assim, é uma coisa, são técnicas de sobrevivência. Isso. Todo patriarca, ainda aqui a gente sabe do peso das famílias patriarcais, né? A gente sabe que ela era filha única do primeiro casamento, então ela tinha que saber se proteger, né? E o pai certamente colaborou com isso. Então, isso é uma forma de defesa. Quem mora na zona rural, inclusive hoje, né, isso não é tão absurdo, né? Para além disso, que eu acho que aí o mérito dela e o reconhecimento enquanto heroína é todo dela e ela merece, porque pelo seguinte, ela se interessou pela causa, por uma causa específica. Vou de novo ter que fechar esse bloco, mas você viu que está interessante demais aqui o assunto, né? E tem muita coisa ainda pra gente falar, então você não saia daí que a gente vai voltar falando mais sobre Maria Quitéria e vamos falar ainda de Maria Filipa. É um intervalo rapidinho, não saia daí não. Ponto a ponto mulher, volta já. Voltamos com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema A Importância das Mulheres na Independência do Brasil na Bahia. A gente foi para o intervalo falando de Maria Quitéria. Sim. Vamos continuar falando de Maria Quitéria para depois a gente entrar em Maria Filipa. E aí eu quero ouvir a sua opinião, Vanessa, com relação a Maria Quitéria. Você estava apontando aqui no intervalo, que a gente fica batendo um papo aqui, falando que ela liderava as Amazonas. Conta um pouquinho dessa história. Isso. A Maria Quitéria, ela tem um nome de relevância na história, é inegável isso. E ela fica famosa e tem toda essa visibilidade por conta da sua participação no Exército, pela condecoração que ela recebeu das mãos do próprio imperador. E na primeira marcha, né, no primeiro desfile do 2 de julho, né, lá em 1823 e depois em 1824, ela vai à frente das tropas. Então, é um nome realmente de grande relevância que tem grande visibilidade. Mas ela não lutou sozinha. Né? As fontes falam das Amazonas, que eram mulheres que estavam ali junto com Maria Quitéria, lutando, né, em prol da independência. Quando a Thelma traz o dado que as mulheres, ainda hoje, do interior, dos sertões da Bahia, sabem atirar, e aí ela falou, eu também sei atirar, também sei andar a cavalo, como uma questão de sobrevivência, porque no período você não tinha outras formas
de locomoção. Então, usa-se os rios ou usa-se os lombos de animais. Nas cidades se usava a força braçal dos escravizados através da liteira, mas no interior as mulheres, né, andavam a cavalo, então era algo natural ali do processo. O que a gente pode falar, tanto em relação a Maria Quitéria, quanto todas as outras que a acompanhavam e que lutaram ao seu lado, é a questão de utilizar a força da própria opção, de dizer eu quero, eu vou participar, eu vou fazer. E se o nome de Maria Quitéria hoje está sendo, né, lembrado em função de toda a história que é contada em relação a ela, cabe nós, historiadoras, lembrarmos também o nome de todas as outras Marias que fizeram parte dessa batalha e permanece, de certa forma, invisibilizada. A história, há muito tempo, já mudou os seus canones, abrindo espaço para uma história das mulheres, onde a mulher é a principal e não suplementar a um assunto que seria relegado ao viés masculino. Então, que a gente possa fazer, enquanto historiadores, esse processo de buscar nas fontes históricas, nos relatos orais, nos documentos diversos, essas outras Marias que lutaram, deram, né, seu sangue literalmente em prol da independência do Brasil na Bahia, mas que até hoje não conseguem ser lembradas. Ou seja, pegar as anônimas e trazer à luz. E é isso que esse programa aqui começa a criar esse debate, né, esse objetivo, e que mais e mais outros discursos, programas, matérias tragam à luz esse tema. Gente, segundo o livro de Anne Clay, de Vasconcelos, vamos falar de mais uma Maria. Maria Filipa era uma escrava liberta, uma mulher negra que trabalhava como marisqueira, pescadora e trabalhadora braçal. Era capoeirista e liderou um grupo de mais de 40 mulheres e homens de classes e etnias diferentes, que tinham o papel de vigiar a praia, na ilha de Taparica, dia e noite, fortificando as trincheiras para prevenir a chegada das tropas portuguesas. Ela era líder das chamadas vedetas, espécie de vigias que monitoravam o movimento dos barcos lá nas águas da ilha, né? Além das batalhas, a tradição oral relata que elas tinham algumas alternativas, como, por exemplo, a famosa surra de cansanção. Eu adorei essa parte. Que é uma planta venenosa que produz uma coceira bem incômoda, em alguns casos até queimaduras. Aquilo muito que a gente estava falando, né? Cada um usar a arma que tem e essa vontade, ou seja, Maria Filipa, para mim, eu gosto de todas as demais heroínas, mas para mim ela é a mais icônica, né? Principalmente porque foi a que demorou mais tempo para ser reconhecida. E aí a gente traz mais um elemento. A Maria Filipa era uma mulher negra. Uma mulher que foi escravizada e que estava como liberta. Então, todo esse tempero, esses ingredientes a mais, você acha, Vanessa, que contribuíram para esse tempo de invisibilidade colocado por Maria Filipa? Certamente. Infelizmente, a gente tem que assumir isso. A invisibilidade da Maria Filipa, ela é carregada de diversos pesos, né? Quando a gente trabalha com história e com memória, a gente lembra que não dizer é uma forma de ocultar. Toda vez que eu não toco no assunto, que eu não pesquiso aquele assunto, eu estou tendo uma opção deliberada pelo ocultamento. Tá? E a história da Maria Filipa, ela só teve permissão de vir à luz no século XXI em função de um caminhar que no Brasil acontece a partir da segunda onda do feminismo, que vem não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E você tem a emergência dos novos movimentos sociais, aí você tem a emergência do movimento negro, do movimento LGBT e outros elementos na década de 70 em diante, que passam a reivindicar a sua participação no cenário histórico. Aliado a isso, você tem uma maior entrada de mulheres na universidade, primeiro como estudantes, depois como professoras universitárias, que passam também a reivindicar a sua presença dentro da história. Né? E a partir daí você vai ter possibilidade da Maria Filipa vir à tona, vir à cena. Então, a presença da Maria Filipa, celebrada no 2 de julho do ano passado, como a Maria Filipa sendo lembrada nesse 2 de julho de 2024, é fruto de uma batalha coletiva.
ela é a herança de todo um processo de reivindicação social, política, que está trazendo à tona indivíduos que foram invisibilizados, não só por um processo de ausência, entre aspas, de fonte histórica, como por muito tempo foi colocado, né, como justificativa para não abordar o nome dessas mulheres, mas principalmente por um processo de lugar social. Né, o fato de ser negra, marisqueira, né, estar em Itaparica, todas as funções e todos os elementos que a sua presença trazia como negativa para aqueles que estavam escrevendo a história no período e que também estavam como donos do poder, entre aspas, no período, representava, né, para que ela não fosse vista e não fosse pesquisada, não fosse investigada, não chegasse até o grande público, por assim dizer. A gente falou de Maria Filipa, que é uma mulher que ganhou a visibilidade tempos depois, tantas outras anônimas, tinha as vedetas mesmo, algumas que estão voltando agora, alguns historiadores trazendo à tona os nomes para poder marcar que essas mulheres também tiveram um papel importante. Mas aí, antes de eu passar para ouvir sua opinião também de Maria Filipa, Thelma, eu quero já incrementar com um outro assunto, de mulheres que lutaram sem armas. Então, as caretas do Mingau, você já ouviu falar nisso, gente? Aconteceu lá no município de Salbara, né? Que foi uma estratégia de guerra onde mulheres saíam pela escuridão, né, na madrugada, cobertas com panos brancos, carregando panelas na cabeça, e elas aí assombravam os soldados portugueses como se fosse uma visagem, algo do tipo, e elas conseguiam despistar e levar, além de comida, armas e informações para os refugiados que estavam escondidos nas matas. Então, um ato de inteligência, de resistência das mulheres do Recôncavo, de estratégia. Então, Thelma, várias formas de luta que precisam ser colocadas à tona, né? Dar visibilidade nesse papel importante da mulher na independência. Essa coisa do assombrar, que a gente usava muito isso como brincadeiras, né? Mas, na verdade, é uma estratégia assim, muito importante, porque, né, a gente sabe do poder das lendas que circulam, né, nas zonas de mata à noite. Então, assim, as pessoas eram apavoradas, com medo de alma penada. Isso é uma realidade. Isso é uma arma. Você amedrontar é uma arma. E amedrontar pessoas de fora, pensem, pessoas de fora, um solo, uma terra que não conhece, pode ser qualquer coisa. Não é da realidade deles. São pessoas que estão vindo com o imaginário, eu estou no novo mundo, o que é que tem aqui? E por isso que deu muito certo. Certo. Até pouco tempo, mais ou menos década de 70, você via alguns relatos de estrangeiros falando, nossa, mas aqui tem isso? Eu achava que aqui só tinham animais, tinha muita onça, tinha muito... Sem aquela coisa do selvagem, né? Então, assim, esse novo mundo tinha... Assim, existiam várias histórias que permeavam esse imaginário dessas pessoas. Então, essa estratégia de luta não é pouca coisa. Alimentar aqueles que lutavam na guerra, eu gosto de pensar, você fala os maridos, não, os seus, os conhecidos, as pessoas de interior têm muito isso, das vilas, né? Porque não eram só maridos, né? Eram todos os revolucionários que estavam. Maria de fulano. Então, assim, os seus eram todos parentes. Né? Não é pouca coisa. Carregar armas para manter essa, né? Não é pouca coisa. Só o fato de se arriscar, né? Eu vou trazer mais um elemento agora aqui, Thelma, para você também conversar aqui com a gente. Conhecida como Baianinha. Vamos trazer essa história? Uma menina, o nome dela, Urânia Vanério, né, transformou dor em poemas políticos quando tinha apenas 10 anos de idade, gente. Os versos traziam lamentos pela violência que os militares portugueses praticavam aqui na Bahia. A gente tem aqui a foto aí do panfleto, ou seja, tão jovem e tão... Aí eu vou para você de novo, Thelma, para a gente concluir, que já está no finalzinho do programa. Mais uma luta sem arma. Qual foi o impacto disso para a época, pela idade, por ser mulher, né, porque era uma menina, e por estar usando do poema? Na verdade, as letras eram uma arma, não uma arma de fogo, não era um corpo a corpo, mas saber ler, saber escrever, saber produzir um poema, havia uma estrutura muito rigorosa de escrita, né? Então, não era pouca coisa você se manifestar publicamente, certo? Muitas mulheres, até meados do século XX, aqui no Brasil, na imprensa, enfrentaram muitos desafios
por conta de querer se manifestar politicamente, né, a partir da imprensa. No século XIX, quando uma menina, aos 11 anos, ela tinha aproximadamente 11 anos, se eu não estou enganada, né, Urânia? Já era quase uma mulher, estava quase pronta para o casamento, né? Ultrapassou os 15 anos, já era considerada velha para casar. Imagina. Então a gente pensa, não era mais. Então a gente, mais uma vez, claro, a gente fala de forma muito carinhosa, porque eu olho uma menina para mim uma menina de 10 anos, 11, 12, 13, é uma menina, né? Porque a gente tem essa noção da infância, que foi uma construção também do século XVIII, século XIX. Coisa que na época não existia. Não. Você tem nas fontes essas pessoas sendo tratadas como senhoras, certo? Então, essa menina, que a gente chama de menina, que não era, ela já tinha uma formação política muito importante, essa Urânia, ela produzia ali uma coisa muito importante e de uma arma muito poderosa, que é se manifestar politicamente. Isso não é pouca coisa. Pois é. Gente, estamos chegando no finalzinho do programa. Eu queria pedir para vocês, brevemente, que colocassem assim, do fundo do coração de vocês, o que falta para ser reparada a historiografia brasileira com relação à participação das mulheres? Eu vou começar com você, Vanessa. São tantas faltas, né? Ainda são tantos os caminhos a serem trilhados, né? A gente, enquanto mulher historiadora, a gente bem sabe a quantidade de temas, de problemas que ainda não foram abordados. Então, o processo de reparação será um processo longo, né? Mas eu acredito, até pela entrada de novas autoras na universidade, dessa nova leva de pesquisadoras que vêm com gosto, com garra, pesquisando temas ligados ao universo das mulheres, que aos poucos vai ser reparado. Não vai ser algo de uma hora para outra, até porque são séculos de exclusão, então nós temos muito o que fazer ainda, mas com os novos estudos, as novas pesquisas, com caminhar a tendência que a gente consiga assim, um lugar maior de visibilidade dentro da história. Temos esperança, vai ser possível. Sim. Você, Thelma. É uma luta continuada, né? Que não é do século XIX, que está ali permeando toda a história da humanidade. A história das mulheres não é uma história, um nichozinho que fica ali no cantinho e a gente pega quando necessita. É uma história que deve ser total, né? Porque ela é total. A mulher sempre esteve lutando. A mulher, eu digo, a mulher pesquisadora e a mulher que luta no dia a dia. São mulheres comuns que pensam. Maravilha. Olha, vocês viram que tinha mais assunto aí para mais 3 programas. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero tê-las novamente em breve no próximo Ponto a Ponto. Eu que agradeço. Obrigada também. Nós todos agradecemos demais. Podem ter tentado invisibilizar as mulheres heroínas da independência, mas nós fazemos questão de lembrar. Autora ou autor desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.